A PF vai investigar criminalmente agentes envolvidos na prisão do Lula, ou seja, os caras que botaram um verdadeiro bandido, condenado em 4 instâncias na cadeia, eles vão ser investigados. Mas, por exemplo, quem mandou matar o Bolsonaro, até hoje, problemas, né? Então, de fato, é um covarde. É a primeira vez que eu vejo no nosso país você ter pessoas presas querendo investigação e os investigadores não querendo investigação, Cabo Gilberto. Quando é para poder ir para cima do Comando Vermelho, do PCC, não tem coragem. Ele é pequenininho. Mas ele fica grandão, Sanderson, do tamanho dele, quando é para poder ir para cima do Monark, porque chamou ele de gordola. Pô, tá de sacanagem, né? Fica grandão quando não é para poder entregar as câmeras do dia 8, que poderia ajudar na investigação, inclusive para poder colocar mais pessoas na cadeia. O ministro da Justiça do Brasil não é odiado pelo crime organizado. Essa é a verdade. Não é odiado. E isso é preocupante para nós. Eu quero relembrar que a última vez que estive face a face com o grande ministro Flávio Dino, de que eu fiz uma simples pergunta para ele. Eu disse o seguinte: olha, quem foi que negociou com o tráfico a sua ida à Maré, ministro Dino? E daí houve uma confusão e foi finalizado a comissão e ele não voltou aqui nunca mais. Que era até então um ministro que sempre quando fosse convocado ou convidado estaria aqui à disposição. Ele disse isso, um grande mentiroso. Agora, eu iria fazer perguntas simples para ele. Afinal de contas, de quase 200 câmeras que tem no Ministério da Justiça, ele entregou apenas 4 relacionadas ao dia 8. Ora, é a primeira vez que eu vejo no nosso país você ter pessoas presas querendo investigação e os investigadores não querendo investigação, Cabo Gilberto. É a primeira vez, isso é histórico. Isso sim deveria entrar no Guinness Book. Não como aquele boca aberta do diretor lá da PF, na qual eu respeito muito, mas que chegou e disse que deveria ser colocado no Guinness Book a maior prisão de todos os tempos que foi feita aqui no Brasil. Horas chegam pra mim e dizem que, nossa, você quer fazer vídeo, etc e tal, chama de lacrador e um monte de coisa, mas na verdade esse grande ministro que deveria estar aqui não tem a pachorra de batalhar por aquilo que realmente importa. Por quê? Quando é para poder ir para cima do Comando Vermelho, do PCC, não tem coragem. Ele é pequenininho. Mas ele fica grandão, Sanderson, do tamanho dele, quando é para poder ir para cima do Monark, porque chamou ele de gordola. Pô, tá de sacanagem, né? Fica grandão quando não é para poder entregar as câmeras do dia 8, que poderia ajudar na investigação, inclusive para poder colocar mais pessoas na cadeia, já que tem tantos terroristas assim, né? E que espero que agora, com aquilo que está acontecendo, esse povo de esquerda tenha a cara de pau de reconhecer aquilo que é terrorismo e aquilo que não é terrorismo. Agora, além disso, cortou 720 milhões de segurança pública, nunca deu uma manifestação firme contrário ao crime organizado. Os volumes de apreensão de maconha e cocaína caiu bruscamente em comparação aos outros 8 meses do governo Bolsonaro. Desrespeita novamente aqui essa comissão não vindo aqui e mandando um e-mail 9h37 da manhã, sendo que estava marcado aqui às 9 horas. E nenhum deputado de esquerda estava aqui, ou seja, já sabiam que ele não estaria aqui. Já sabiam que eles não estariam aqui. Interferiu na Polícia Federal 4 ocasiões. E quero relembrar aqui aos senhores: quando o presidente Bolsonaro iria indicar o delegado hoje, deputado federal Ramagem, para diretor da Polícia Federal, veio lá os grandões e meteram o dedo. Não pode. Sendo que isso é competência constitucional do presidente da República. Agora, quando é para poder dizer que dinheiro não tem, mas agora a polícia eu tenho, imagina um ministro do Bolsonaro dizendo isso, da Justiça. O Moro da vida, ou Anderson Torres, que ficou preso injustamente, que estava lá nos Estados Unidos, colocaram a culpa dele na questão do dia 8. Imagina, se ele fala, dinheiro eu não tenho, mas agora a polícia eu tenho. Mencionou depois que a PF está a serviço da causa do Lula. A PF realmente prende pessoas, né? Mas não é a esse serviço, né? A PF, ela não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado. Disse o terceiro ponto, que a PF vai investigar criminalmente agentes envolvidos na prisão do Lula, ou seja,
os caras que botaram um verdadeiro bandido, condenado em 4 instâncias na cadeia, eles vão ser investigados. Mas, por exemplo, quem mandou matar o Bolsonaro, até hoje, problemas, né? Não importa se alguém chegou lá em Juiz de Fora, delegado, e deu uma facada num candidato à presidência, isso aí deixa pra lá, é passado. Esquece isso daí. Vamos focar agora em quem tá me chamando de gordola, em quem prendeu o Lula. Essas são as prioridades do nosso ministro da Justiça. E por fim, vai acionar a PF para investigar suposto crime de fake news praticado pelo Alexandre de Gracia. Ele postou isso nas redes sociais. Só que, para surpresa dele, o Twitter continua sendo livre e colocou lá uma notinha que ele cometeu fake news, quando ele disse que fake news é crime. Ou seja, ele disse que quem comete fake news deveria estar preso. E ele cometeu uma fake news, ou seja, o grandão aí deveria, na visão dele, estar na cadeia. Então, de fato, é um covarde. E quero lembrar aos senhores que quando eu comemorei que ele viria aqui, delegado Paulo Bilinski, a esquerda veio, nossa, mais uma vez, pro Dino deitar e rolar em cima de vocês, e fizeram chacota. Cadê o grandão? Cadê o grandão que não tá aqui agora? Porque quando é pra poder lacrar na internet, porque eu não consigo ver, porque ele me bloqueou. O corajoso, todo corajoso Dino me bloqueou nas redes sociais. Mas não tem problema não. Eu vejo por outros lados, não tem problema não. Não tô carente de atenção do grandão não. Agora, chegar aqui, desrespeitar esse parlamento, desrespeitar esses deputados, com uma justificativa fajuta, de fato mostra que o deboche do Dino acabou. Essa palhaçada dele chegar aqui, desrespeitar os deputados, de nas entrevistas ser debochado, perdeu já a graça. O palhaço já é a mesma piada. Ele é um palhaço de uma piada só. Então, perdeu a graça, Flávio Dino, perdeu a graça. As pessoas estão preocupadas, sabe com o quê? É com a maré que o senhor foi lá e, de uma maneira muito convidativa, o ministro da Justiça, que deveria ser odiado pelos traficantes da maré, que inclusive estão lá treinando para poder matar policiais e matar pessoas inocentes e aumentar o tráfico, o senhor vai lá sem nenhum problema. O ministro da Justiça do Brasil não é odiado pelo crime organizado. Essa é a verdade. Não é odiado. E isso é preocupante para nós. Porque o ministério até então não deve ser de pessoas meramente porque são amigas do presidente Lula. Pelo contrário, deve ser pessoas competentes. E espero que um dia esse Brasil tenha um ministro da Justiça como o deputado Sanderson. E espero que algum dia o ministro da Justiça seja o Bilinski, ou seja, o delegado. Imagina o sargento Faú de ministro da Justiça. Não ia ter base para bandidagem. Então, mantenho aqui a minha posição para dizer que o grandão aqui é um covarde e não veio aqui hoje na Comissão de Segurança Pública por mera covardia dele. Obrigado, deputado Santos. E, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei quem são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o seu opositor político, diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado, entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim, ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que inclusive teve ameaças, né, de matar a sua família. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime, nenhum risco a ele. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e de fato, quem errou tem que ser punido, mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá suas declarações, por exemplo no Twitter, né? uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor.
ouvir a verdade deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, que o ministro está incomodado com alguma coisa. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro. O senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamando de terroristas. E o cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter 2 menções somente. Inclusive defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e PT. Quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros, que de fato acredito que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como por exemplo o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo, e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, lhe chamando de gordola. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo longe do Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas e por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso, ou ao menos deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador, de auditório. Porque o teu discurso, ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu não estou aqui para poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flávio Dino. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que faça uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixo de humano, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele diz. Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa, Lula, e do Brasil, aí o senhor diz que é uma mera dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas tuas falas e nas tuas ações. Isso, inclusive, eu acredito que tem atrapalhado o seu próprio chefe, Lula. Porque hoje é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o teu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número 1 no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado e vê lá, coloca no Google, Dino processa e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra de fato crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário,
defende tudo o que condena, e quando é da direita faz um show absurdo, vai pra cima inclusive de ministros, de deputados que com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury, não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente.